Toda vez que a gente faz uma consulta médica, uma consulta de rotina mesmo, uma consulta eletiva ou até mesmo uma consulta de urgência, a gente precisa estar atento a todos os detalhes. Medicina é assim, é um quebra-cabeça. Eu falo muito isso com os meus pacientes. O paciente dá pra gente as pistas e a gente vai juntando tudo isso para poder formar uma imagem, para poder formar um quebra-cabeça. E com isso a gente vai concluir um diagnóstico. Vocês vão entender com clareza até o final do vídeo o que eu quero dizer com isso. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Um dia eu estava numa consulta de rotina e era uma paciente com mais ou menos uns 30 anos de idade. Uma consulta bem dentro de uma situação típica de controle oftalmológico. Eu estava colhendo toda a história dessa paciente, colhendo os dados atuais, os dados pregressos, a história familiar e no meu caso isso é muito importante. Como eu sou especialista em glaucoma e o glaucoma tem um componente genético muito importante, eu estava conversando com ela sobre isso, como eu faço de costume com os meus pacientes. E aí eu fui passar para a parte do exame físico. E quando eu pedi para ela levantar o rosto para trás, virando a cabeça assim, para poder pingar o colírio, eu percebi que tinha uma lesão bem pigmentada na pele, na região que a gente chama de submentoniana, ou seja, bem aqui debaixo da mandíbula. Mento quer dizer mandíbula. No caso, era uma lesão nessa parte do rosto, que fica aqui embaixo. E aí quando ela levantou, a lesão ficou mais evidente para eu poder enxergar. E aí eu perguntei para ela, há mais ou menos quanto tempo tem essa pintinha aqui no seu rosto? Era uma lesão bem típica, a gente pode falar até com características de malignidade. Era uma lesão assimétrica, com a metade diferente da outra, tinha uma borda irregular e com uma pequena variação de cor. E era também um pouquinho grande. Não era aquela lesão pequenininha, aquela lesão com aspecto benigno. E aí você pode falar assim, ah, doutor Gilson, mas você é oftalmo e a paciente foi lá fazer uma consulta dos olhos. O que você tem que dar uma opinião numa área que não é a sua? Olha, eu penso assim, eu sou médico, eu me formei em medicina, eu fiz faculdade numa das melhores universidades do Brasil, diga-se de passagem, Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estudei muito na faculdade. Eu não lembro de tudo, obviamente, mas eu lembro de muita coisa. E na hora que eu vi aquela lesão de pele, eu vi que tinha todo um potencial de ser uma lesão maligna. E aí eu falei com ela na hora. Eu fiz o exame oftalmológico completo dela, conferi o grau do óculos que ela estava usando, medi a pressão do olho, eu fiz tudo, um exame completo, fundo de olho, exame de rotina, tudo certo. E aí no final eu falei com ela, eu perguntei se ela tinha passado por algum dermato para poder olhar aquela lesão. E ela falou que não. E aí eu falei com ela como sugestão, olha, eu sou oftalmo, a minha especialidade é oftalmologia e eu estudo basicamente isso. Mas essa lesão sua aqui tem algumas características importantes que tem que ser avaliadas por um especialista. E aí eu ainda falei assim com ela, olha, você me desculpa estar entrando nesse assunto numa área que não é minha, eu não sou dermatologista, mas eu acho que vale a pena você passar por um dermato ou até mesmo por um cirurgião plástico, para você ter uma opinião mais concreta e para ter certeza o que é essa lesão. Ela me entendeu, me agradeceu e foi embora. Olha, e se eu não soubesse o final dessa história, eu não teria colhido o resultado do que eu fiz naquele dia. E eu dormi com minha consciência tranquila. Eu fiz o que eu achei que era certo. Dei minha opinião, não era um diagnóstico, mas dei um conselho para que ela procurasse um especialista. Bom, mais ou menos um mês depois, a secretária me chamou e falou assim, doutor Gilson, tem um paciente aguardando lá fora, ela não quer consultar, mas ela quer dar uma palavrinha com o senhor. Posso pedir para ela entrar? Falei, claro, pede para ela entrar que eu converso com ela. A paciente entrou, eu reconheci a paciente, lembrei de todo o caso e já vi que ela estava com uma cicatriz bem grande no local onde tinha lesão. E ela estava com um sorriso no rosto, e era um sorriso que iluminava. Ofereci para ela sentar, ela se sentou e aí começou a conversar comigo. E aí ela falou o seguinte, doutor Gilson, eu estou aqui só para poder agradecer o que o senhor fez. O senhor salvou a minha vida. Eu passei realmente por um dermatologista, como o senhor tinha me orientado, e a gente fez a retirada daquela lesão. E o diagnóstico foi melanoma. E a gente agora está fazendo uma investigação do corpo inteiro, do resto do corpo, para descobrir se tem mais alguma lesão. E ainda vai definir se a gente vai fazer quimioterapia ou não. Mas eu quis voltar aqui só para poder te agradecer. O senhor salvou a minha vida. Se o senhor não tivesse me orientado, sabe Deus o que ia acontecer. Provavelmente, na hora que essa lesão aumentasse, o médico me falou que poderia dar metástase e aí seria muito mais difícil o tratamento. E aí poderia ter sido tarde demais. Então, muito obrigado por ter me aconselhado. Ela se despediu e foi embora. Na hora, eu parei, pensei e fiquei lembrando, fiquei pensando em coisas do passado e fiquei analisando
como que a gente tem a capacidade de ajudar as pessoas, como que a gente tem a capacidade de contribuir de uma forma positiva mesmo na vida das pessoas. Eu estou falando isso, mas a gente não tem que ser médico para poder fazer isso. Claro que não. Basta a gente executar de uma forma correta aquilo que a gente sabe fazer. É só isso, fazer de forma correta. Eu nunca mais encontrei com essa paciente. Eu espero de verdade que ela esteja muito bem. E mais uma vez, basta a gente executar de uma forma correta aquilo que a gente sabe fazer. Olha, se você gostou do vídeo, divulga, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a gente vai estar contribuindo para que as pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo médico de qualidade. E a gente sabe que isso não é uma consulta, mas já serve como uma orientação para que a pessoa possa saber o que fazer. Então, sem dúvida, ajuda muito as pessoas. E para quem quiser, confere lá o nosso Instagram. Todo dia eu deixo algum tipo de orientação. Saúde, oftalmologia, coisas do dia a dia, coisas que fazem bem pra gente mesmo. Vale muito a pena. E é isso, medicina é realmente um quebra-cabeça, é um enigma. E quanto mais elementos a gente tiver para poder compor essas peças, mais rápido a gente chega num diagnóstico correto. É simples assim. Grande abraço e até o próximo.